tipo, não tem os direitos que ela deveria ter e que É, deveria pô. ficar em casa cuidando, fazendo comida pra homem, não sei o que, não sei o que. Tem Homem mulher que acha tem que ser uma... lugar da mulher. Tem mulher que acha um Como absurdo tua não mulher na é? política, cara. Pensa aí. O lugar de mulher não é na política. Tem mulher que fala Não. isso. E aí, você acha que isso não é uma ação machista? Dizer que bom, onde é o lugar de mulher? É complicado. Tem mulher que acha um absurdo quando o homem arruma a casa. Tem mulher que olha pra mim e fala: você cuida do seu filho? E professores de vocês, colegas meus, falam: você cuida do seu filho? Eu cuido. Nossa, que incrível! Nossa, que legal, você é um exemplo. Que negócio de exemplo, rapaz, é meu filho. Quer dizer que a mulher tem que cuidar do meu filho e eu É não, um não vou bagulho cuidar do meu chamado filho? bom senso. É isso. Mas acontece que é isso, pô. Ó, é, eu tenho vários primos que não pensam assim, na mesma idade que eu. O que me levou a pensar assim foi o quê? Velho, eu estudei na faculdade pública, eu tive esse privilégio, e lá eu conheci muitas pessoas que me trouxeram muitas ideias que me fizeram, não me impuseram ideia. Falaram, vai, você tem que ser assim, porque se você não for assim, eu vou te bater. Sabe? Não foi posição. Falei, velho, você não acha que isso é certo? Você não acha que isso é errado? Pensa aí comigo. Aí eu fui pensando, falei, porra, velho, é verdade, você tá certo, você tá errado. Deixa eu mudar um pouquinho minhas ideias aqui. Mente aberta é uma coisa bem difícil de ter hoje em dia. Cara, se é difícil hoje, imagina quando eu tinha a idade de vocês, cara, em Eu tô 96, falando que eu acho que 98. tá um pouquinho mais difícil do que tava antes. Um É, pouquinho. é o Epic. Tem Among na Epic, viu, gente? Quem quiser baixar, tá de graça lá. Já, de novo? Caraca, a Epic nunca vai parar, velho. Tá lá. Tá lá, velho. Tá Bom, lá. então é o seguinte, vocês estão entendendo a ideia, né, velho? Eu acho que o que cabe pra gente, o que cabe pra vocês, é a gente ficar refletindo nos nossos pensamentos. Com certeza, gente, uma hora ou outra vocês vão me pegar com alguma coisa machista. Ah, não tenho a menor dúvida disso. Porque minha base de criação é absurdamente machista. Eu não quero que peguem meu filho com atitudes machistas, sabe? Por quê? Porque eu que tô com a consciência do que é machismo, do que é isso, que não quero que ele pense desse jeito, sabe? Eu não quero que ele tenha preconceito, eu não quero que ele tenha nada. Chega, eu tenho colegas Mano, aqui que falam, sério. poxa, que legal, ó. Aí chega. Como é que dá o nome? Tipo assim, acha a amiguinha, pô, já tá formando um casal, vão virar namorados. Eu falei, pô, você nem sabe se ele vai ser gay, se ele vai ser hétero. Relaxa um pouquinho, espera ele decidir primeiro. Eu solto umas dessas, porque choca. Né? A pessoa se assusta quando eu digo, o quê? Seu filho vai ser gay? Como assim? Mas só choca. Eu não sei se ele vai ser, cara. Eu tenho a menor ideia do que ele vai ser. Deixa ele crescer. Quando Deixa ele ele decidir. ficar feliz, né? Cara, deixa ele decidir. Tem gente que se choca com isso, sabe? Mas se choca mesmo. Ah, Pedro, isso é uma atitude machista, cara. Realmente. Isso é uma atitude machista. Eu também já gostei muito de futebol. Nunca, Mas hoje. não, eu nunca gostei de futebol, mano. Mas pra vocês verem como é que é. Atitudes machistas acontecem diversos, gente. Bora lá ver a prova de vocês. A prova foi boa, não foi, gente? Difícil para, assim, bem Ah, dificinho, as velho. notas aqui não dizem isso, não. Eu tive dúvida, eu tive bastante dúvida nesse assunto, até, As notas não dizem isso, honesto. não, viu, cara? Eu tive bastante dúvida nesse assunto, pra ser bem sincero. Que bom, cara. Que bom que aí você agora começa a questionar mais. E Que a ideia quando a gente bota assim é que vocês comecem a questionar. Bora pra correção, né? Depois da correção a gente pode até continuar batendo papo. Eu gosto de bater esses papos porque a aula tem que ser isso, sabe? A aula tem que se dialogar sobre essas coisas. É dialogar importantíssimo. não sobre coisa banal, tá ligado? Sobre coisa importante pra vida. É muito importante. A gente não pode fixar que a aula é só conteúdo, não. A aula não é só conteúdo, cara. Não é. É você conhecer, você conviver com um adulto diferente dos adultos que você convive. É você ver que existem ideias diferentes. Assim como que vocês vão ter professores que vão ter atitudes absurdamente diferentes. Que tipo Professores. de aula é essa? O professor tá sugerindo que fale Tô sobre um tendo assunto já. além do conteúdo. É pra ser assim, pô. É pra ser assim. Caraca. A gente tá Nossa, falando. Olha sobre o que a gente tá falando. A gente tá falando sobre preconceito, cara. Não sei nem de onde, não sei nem como surgiu o tema, mas a gente tá falando sobre isso. não, só fui. Ela começou Friends. com Friends. Começou de com Friends, foi. Foi pra os seriados de TV machistas da época. Depois foi Nossa, pra cara. Mamonas Assassinas e continuou É, todos os temas sobre a mesma coisa. Aqui vocês perceberam, né, gente? Tinha um errinho aqui. Uhum. Gente, eu adorei essa questão, adorei tanto que eu botei nas duas turmas. E eu coloquei uns negocinhos que eu parei pra refletir e falei, rapaz, olha, descobri coisas. E agora eu já tô minado e armado. Próxima prova de vocês, aguardem. Descobri coisas. Medo. Cara, não sei nem se foi com a turma de vocês. Deixa eu ver se foi com a turma de vocês aqui.
Mas eu descobri coisas. É, descobri coisas mesmo. Tô vendo aqui agora que eu descobri coisas. Bora lá. Galera, associe corretamente as colunas. Essa questão, eu gosto desse tipo de questão porque ele vai trazer pra gente uma ideia um pouquinho completa de todo o assunto. Né? Se você respondesse essa questão correta, que é a questão 10, você matava toda a prova praticamente. Tá? Ele pede pra gente fazer associar, né? Do 1 ao 7, eu não botei número romano aqui, né? Botei número algarismo normal, mas eu acho que isso fica evidente com a letra, né? Então a gente vai começar aqui, ó. 1, metais alcalinos. Metais alcalinos, ó, é o grupo 1. Né? Aqui são os metais alcalinos. Tá? Grupo 1 é a letra F. Se eu for cortando, eu já vou cortando aqui assim, ó. O grupo 2, metais alcalinos terrosos, é o G. Tá? Aí, aqui bateu certo. Calcogênios, cara, é antes dos halogênios. É aqui, é o C. E aqui a gente já marcou, tá vendo? Halogênios é o penúltimo grupo, o B. Família do carbono é o grupo 14, não é isso? O nitrogênio é o grupo 15. Carbono, nitrogênio e oxigênio. E os gases nobres é o último grupo. Ah. Tranquilo? Tranquilo. Não, essa questão, eu tava fazendo assim direitinho, só que toda hora que eu ia responder, eu me perdia e eu tinha que fazer do começo. Eu fiquei É. meia hora fazendo essa questão só pra errar no final do dia. Só pra errar a questão. Eu gosto dessas questões assim que bota a gente pra fazer. É tipo assim, ó, que isso aqui envolve um bocado de conhecimento, né, gente? Como isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu recomendo pra vocês. Vai pro papel, cara. Vai pro papel, velho. Não se esquenta com papel com o negócio, não. Pega um papel, Eu copia acho e que eu errei anota. por misclick mesmo. Acho que eu errei por misclick mesmo. E eu recomendo, quando vocês fazem uma prova, eu recomendo que vocês peguem um pedaço de papel e vão registrando no pedaço de papel. Realmente. Eu É vi o que eu, isso. é o que eu recomendo. Vocês pegam um papel e vão registrando. E lá no papel vocês vão falando, ó, pá, 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 pá. Porque você não comete erro. Você não comete erro. Diminui a chance de erro. No decorrer da ciência, tivemos o desenvolvimento do pensamento e de vários modelos atômicos. Ao chegarmos no modelo proposto por Rutherford, Bohr, a partir dos parágrafos abaixo, relacione respectivamente quais cientistas são os responsáveis pela sua idealização. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Dalton. Esse é um dos assuntos mais tranquilos, gente. Seu modelo atômico era semelhante ao pudim de passas. Thomson. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. Foi Demócrito. Leucípido e Demócrito. Você falou dele. Falei. Falamos modelos filosóficos. Tá? Que vem Leucípido e Demócrito, que eles pegaram material e tentaram dividir na menor parte possível. E depois falei de Aristóteles e Platão, que botaram a teoria dos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E um modelo semelhante ao sistema solar. Não foi Thomson, tá, gente? Que eu botei aqui de sacanagem, ó. Não foi Thomson. Foi Rutherford. Então temos aqui Dalton, Demócrito, não. Bohr, não. Thomson, não. Dalton, Thomson, Demócrito, Bohr, que não. Dalton, Thomson, Demócrito e Rutherford. Letra C. Mas assim, as taxas de acerto de vocês são ótimas, cara. Aqui, a primeira, deixa eu ver qual foi a questão 10 aqui, a taxa de acerto. Na questão 10, a taxa de acerto foi de 75%. Teve gente que caiu aí na pegadinha. A questão 11, que a gente fez agora, a taxa de acerto foi de 88%. Deixa eu ver se o áudio tá gravando. Tá. 11, a questão 12, taxa de acerto de 96%. Ixi, tem um aluno que eu preciso fazer uma coisa agora, me esqueci disso. Velho, ó, me lembrei agora. O quê? Teve um aluno, eu não sei quem foi, gente, não sei se foi a turma de vocês. Deixa eu ver se foi a turma de vocês aqui.
Teve um aluno que teve problemas. Foi sim, cadê? Pedro tá aí? Pedro Henrique? Pedro? Pedro Henrique, cara. Deixa eu anotar aqui pra não esquecer de falar isso aqui com a direção. Pedro Henrique, ele não conseguiu salvar as questões. Ele ficou várias questões que ficaram em aberto. Henrique, nono A. Algumas questões ficaram sem resposta. Pronto. Vou ter aqui na minha listinha de coisas para fazer, senão eu esqueço. Pedro Henrique, ele respondeu, só que a resposta não ficou na prova, sabe? Ele me mostrou as respostas. Aí eu tenho que encaminhar isso para lá, para coordenação. Para ver o que vai tomar de decisão sobre isso. Calma, Matheus. Deixa bonitinho aí. Bora passar de cá. Um dos experimentos conduzidos pela equipe de Rutherford, relacionado ao modo como os físicos da época passaram a imaginar o átomo, ele consiste no bombardeamento de finas lâminas de ouro para o estudo da deflexão, que é desvios das partículas-alvos. De acordo com o modelo atômico proposto por Rutherford, dadas as afirmativas seguintes. O núcleo atômico é extremamente pequeno, sim, em relação ao tamanho do átomo, sim, e é no núcleo onde são encontrados prótons e nêutrons. Sim, mas inclusive vale lembrar que nessa época não existiam os nêutrons ainda, né? Não tinha a caracterização dos nêutrons. O átomo é uma esfera de carga positiva, sim, no qual estão incrustados os elétrons de carga negativa. Isso aqui é Thomson. A matéria é constituída de átomos, sim, que são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Não. Tem elétrons e tem prótons porque divide. O átomo é constituído por duas regiões distintas. Sim. Um núcleo denso muito pequeno, sim. E uma região de volume muito grande, que é o entorno dele, sim. Ocupado pelos elétrons, que é chamado de eletrosfera. Sim. Então o correto aqui é 1 e 5, letra E. Taxa de acerto excelente nessa questão. Então de parabéns, 96%. Bora para a próxima questão. Essa podia ter tido a taxa de acerto melhor. Gente, eu tinha falado para vocês N vezes, né? Que vocês podiam abrir tabela periódica para poder responder as questões, tá? Vocês na internet abrindo a tabela periódica com todos os problemas que eu imaginei que teria. Apesar que eu devia ter pegado a tabela periódica e postado no grupo de vocês, né, no WhatsApp, para vocês usarem ela. Mas não teria problema, não. A próxima a gente faz No isso. livro. Tem no livro, mas o livro tem várias tabelas periódicas. E eu queria Vai que ter vocês... uma principal. Que É verdade. tem mais informação. Porque assim, quando você pega uma tabela periódica normal de avaliação, ela geralmente só vem com as informações em branco e preto. Não vem colorido para você identificar o que é um metal, o que é um metal, o que é um halogênio. Não vem essas informações, tá? Eu não lembro se a tabela de vocês tem. Aí eu queria que vocês pegassem uma tabela desse jeito. Mas são informações que não são tão importantes assim. Olha lá. Se o número de nêutrons do átomo X é igual a 12 e se o número de massa é 23, qual será o elemento químico? Ah, tá. Cara, a formulazinha, né? A é igual a P mais N. Se o número de nêutrons é 12, então esse 12 é o N. E o número de massa é 23, então 23 é o A. Só substituir. 23 vai ser igual a P mais N, que é 12. Então P vai ser igual a 23 menos 12. P vai ser igual a 11. Confere? E 11 é o sódio, né? Na11. Certo? Aí eu botei os elementos que era justamente para vocês procurarem na tabela periódica e acharem. Tivemos 79% de acerto, né? Quer dizer, tivemos bastante erros nessa questão. Eu botei aqui questão 14. Questão 14, deixa eu ver aqui, a gente teve 2 erros e uma pessoa não respondeu. Provavelmente, como eu falei para vocês, né? O caso do Pedro.
Eu preciso até ver como é que vai ser isso aqui, ó. Nem me lembrei disso, cara. A cabeça do professor anda tão cheia de coisas que... Se eu não anotar na minha planilhazinha de informações que eu tenho que resolver, eu não resolvo, não. Os íons Ba2+, e menos 1 apresentam em comum o fator de que ambos... Cara, bora dar uma olhadinha, né? Bora pegar os elementos aqui e colocar as informações. O Ba+2 e o iodo -1. Bora para a tabela periódica. Na tabela periódica a gente vai botar as informações. Tabela periódica. Essa tabela toda a matéria aqui tem, é muito legal. Eu gosto bastante dela. Deu Ba. Deu Ba. É o bário. O bário, bora ver. A massa. O número atômico, né? Que é a mesma coisa que prótons. E o número de elétrons. A massa é 137. 137,4. O número atômico. O número atômico dele é 56. E o número de elétrons, cara, é 56 mais 2. Se tem mais 2, significa que ele tem 2 prótons a mais. Então ele vai ter 2 elétrons a menos. 54. Pronto. O iodo, bora lá. O iodo tem 126,9 de massa atômica. Número de prótons, 53. E é iodo -1. Se é -1, significa que ele tem um elétron a mais do que próton. Então é 54. Bom, a gente já sabe que tem uma semelhança entre eles aqui, né? Semelhança. Eles são isoeletrônicos. Possui o mesmo número atômico? A gente já sabe que não. Possui a mesma massa atômica? A gente já sabe que não. Foram produzidos por perda de elétrons a partir do estado fundamental do átomo de cada um dos elementos químicos citados? Cara, um perdeu elétron e o outro ganhou elétron. Confere? Possui o mesmo número de elétrons? Isso possui. Foram produzidos pelo ganho de elétrons a partir... Não, um ganhou e o outro perdeu. Daqui é igualzinho, letra C e E são iguais, né? Só que muda, um fala de ganho, outro fala de perda. Letra D. Questão 14, questão 15. Questão 15 já tivemos um resultado um pouquinho pior. Uma das questões que mais teve erros. A gente teve 8 erros. Pô, eu gostei dessa questão 15, sabia? Visualizar ela aqui. Eu acertei, eu só acertei. Eu gostei dela. Eu também. Muito fácil, inclusive. Obrigado. Essa aqui eu não sei se foi fácil não, mas ela é uma questão chata. Um pouco. Pra mim, pelo menos. Pra mim foi fácil. Realmente. Beijinho no ombro, né, Pedro? Beijinho no ombro. Só teve uma que eu fiquei lascando pra fazer. A gente vai resolver. Que foi a terceira. Bora lá. Baseados nos dados acima, que é essa tabela, indique quais são, respectivamente, isóbaros e isoeletrônicos. Isóbaros é o mesmo número de massa? Número atômico. Número de massa. Número atômico. É o número de massa. Tá? E aí, quais desses dois têm o mesmo número de massa? Como é que eu descubro o número de massa? Eu tenho que saber o número de massa dos elementos, né? Nem todos têm número de massa aqui. Somar os nêutrons e os prótons. Tem que somar nêutrons e prótons, né? Aqui, ó, a gente sabe que o número atômico e o número de prótons são valores iguais, ó. Então, 16 dá 20, 32. Aqui é 32. Aqui, 126 mais 83. Dá 209. E aqui? São átomos que o ser humano que criou, né? Que o senhor falou que quando tem uma grande massa, o número atômico é por causa que foi o ser humano que criou. Alguns elementos químicos. Mas quando ele fala da massa atômica, quando ele tem o número atômico grande demais. Tem até parece que, eu não lembro exatamente a partir de qual, mas tem escrito, acho que depois do urânio, que são todos radioativos, aí boa parte deles foram o ser humano que fez. Eu não lembro exatamente, é uma informação que eu tinha, mas a gente não usa, então a gente vai passando e vai esquecendo. Tá? Daqui, ó, 55 mais 82. 8 mais 5,
Dá quanto? Dá 13, 5 mais 2, 7. 187. Então, ó, isóbaros é o G e J. Isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Então, se olhar aqui, ó. I, D e G. Letra D. Então, 16. Questão 16, 84% de acerto. Print screen. Um átomo X é isótono dos átomos tal e isoeletrônico de tal átomo. Com base nisso, isso indique o número de massa do átomo. Gente, sempre que vocês forem fazer isso daqui, eu só recomendo vocês fazerem isso, ó. Tá direitinho aqui, né? Eu recomendo que vocês façam uma tabelinha. Aí bota aqui, ó. Massa, número atômico e elétrons. Como número atômico e próton é a mesma coisa, eu não boto. Aí, isótono, número de nêutrons, então eu vou botar nêutrons também. E a gente vai identificando, ó. O Mn tem massa 55. E tem número atômico 25. O Ni tem massa 60. O número atômico dele é 28. Tá? Pronto. Quando a gente olha aqui, ó, o número de elétrons do Mn é exatamente o número de prótons, 25. Já daqui, ó, ele vai ter 28, ele tem 2 prótons a mais. Se ele tem 2 prótons a mais, significa que ele tem 2 elétrons a menos. 26. Agora, número de nêutrons, como é que a gente descobre? A massa menos o número atômico, né? 55 menos 25 dá 30. Vamos conferindo, gente. Se eu falar o número errado, vocês falam. 60 menos 28 dá 32. Agora a gente vai. O átomo X é isótono do átomo Mn. Ó, Mn e X são isótonos, então eles têm o mesmo número de elétrons. E isoeletrônico do íon tal. Ou seja, ele vai ter o número de elétrons do Ni, 26. Com isso, o que é que eu descubro? Cara, número atômico e número de elétrons, eles são iguais quando eles estão no estado neutro, né? É 26. E aí a gente soma 26 mais 30 dá 50 aí. 6 é o número atômico, né? Lembra aqui, ó, o A vai ser igual a P mais N. O A vai ser igual a 26 mais 30. O A vai ser igual a 56. Certo? No caso aqui, letra A, que ele perguntou o número da massa. 17. A 17 tivemos 20% de acerto. A gente, 20% de acerto. O que significa isso? Significa que 20 de 25 alunos erraram. Agora, por que todo mundo errou? E sabe o que é curioso? Por que todo mundo errou na mesma alternativa? É isso que eu tô curioso para saber. Tá? E eu já tenho as minhas informações, as minhas fontes que me levam a uma conclusão. Certo? Me levam a uma conclusão bem clara. Bem lógica. Mas você sabe que o professor é bicho escroto, cara. A gente descobre o negocinho e fala, deixa eu fazer os testes. Aí quando a gente descobre que os testes, fala, rapaz, então é por isso que eles terminam a prova em 30 minutos. Vamos lá. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 elétrons na terceira camada e 2 elétrons na quarta camada. A família e o período que se encontram esses elementos são, respectivamente, gente, 2 elétrons na quarta camada. Quarta camada é a camada de valência. Se ela é a quarta camada, ela é o quarto período, que é a quarta linha. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, significa que ele participa da segunda. 2 elétrons significa que ele participa do segundo
grupo, que é a segunda coluna. Certo? Então, qual é a resposta? Letra A, cara. Os alcalinos terrosos fazem parte do grupo 02, né? Ou família 2A. E o quarto período é o quarto período, né? Quarta camada. Letra A. E foi a questão que vocês mais erraram. Aí o professor começa a bater os miolos dele aqui, começa a funcionar. Eu falei, é, rapaz. Como diz uma tia minha, rapadura é doce, mas não é mole, não. Revelações assim. Hã? Quem fez aí, que fez, sabe o que eu tô falando. Os ametais possuem as características opostas dos metais, ou seja, não são bons condutores de calor e eletricidade. Pelo contrário, a maioria funciona como isolantes. Eles não possuem brilho característico e fragmentam. Das alternativas, qual só apresenta somente a metais? E aí, qual é? Cara, o hélio não é um metal, o hélio não é um metal. É isso que eu tô lembrando, né? O rádio não é um metal. O boro não é um metal. Tá? O hélio é um gás nobre, o boro é um metal e o rádio é um metal. Carbono é um metal, nitrogênio é um metal, a metal e a metal. Essa Isso é. questão foi muito fácil, inclusive. Tinha que ter uma questão fácil, né? A gente sempre bota uma questão fácil. Se a gente vai fazer na prova, quando eu vou fazer na prova, eu vou. Essa foi a 18 que eu fiz. Eu vou fazendo assim, ó. Deixa eu botar uma questão muito fácil. Uma questão fácil. Uma questão difícil. E às vezes uma muito difícil. A gente sempre vai fazendo dessa forma. Aí quando eu pego uma questão fácil e uma muito fácil e uma muito difícil, as outras eu já sou mais aleatório. Falo, essa questão tá de boa. Essa questão a gente já conversou sobre isso horrores. A gente sempre vai pegando essas ideias. Na classificação periódica, os elementos potássio, bromo e argônio são conhecidos respectivamente como... Cara, o argônio eu sei de cabeça que ele é um gás nobre. Aqui eu já... Tipo assim, é porque eu sei de cabeça, tá, gente? Então aqui já corto isso daqui tudo. Deixa eu pegar a tabela periódica pra gente olhar por ela. Aqui, ó. O argônio tá aqui, tá vendo? É um gás nobre. Aí temos o K. O K, ele tá aqui, ó. É um metal alcalino. Se ele é um metal alcalino, ele vai ser um metal alcalino. Alcalino é alcalino terroso, não é esse. Então, sobrou o BR. O BR tá aqui, ó, no grupo dos halogênios. BR. Letra D. E com isso, a gente fecha a nossa... Deixa pra cá. A gente fecha a nossa avaliaçãozinha. E aí, de forma geral, deixa eu ver como estão as notas de vocês. As notas de vocês, elas... Bom, a gente teve nota ruim. Tá? Mas estão medianas. A maioria de vocês acho que foi tranquilo, não foi, gente? Vou até botar mais um nome aqui na minha lista para trocar uma ideia. Pronto. Vocês conhecem o Notion? Notion. Qual motion tem? Notion. Programa Notion. Não. Isso aqui, ó. Esse programinha aqui, ó. Vocês conhecem? Não. É um programinha que você pode fazer tudo o que você quiser, né? Aí tem coisa de nerd, ele fala sobre esse programa. Aí eu monto minhas planilhazinhas todas de trabalho, de tudo aqui. Aí eu clico e vejo minhas coisas que eu tenho que fazer. Aí aqui no calendário eu boto as coisas mais urgentes. Pra não esquecer. Eu uso ele aí. Todas essas notas que eu tô fazendo, eu faço nele. Aí fica como se fosse uma listinha de conteúdos. Esse vídeo foi patrocinado por Notion. Não é? É legal, eu gosto muito do Notion. Gente, fechamos nossa avaliação. Deixa eu ver se chegou mais alguém. E aí eu vou liberar vocês, tá bom?
Muito obrigado pelo papo de início aí, porque eu sempre gosto de conversar sobre temas aleatórios. Descobriu nada, tá querendo botar medo no povo? Júlia, eu descobri, Júlia. Eu descobri. E não foi pouca coisa, não. Eu descobri coisa assim que eu falei, rapaz. A gente faz experimentos, cara. Eu faço experimentos. Então a gente vai nas coisas e quando a gente vê umas coisas que fogem do padrão, mas tipo assim. Me diz qual é o sentido de 80% das pessoas errarem aquela questão ali que eu expliquei pra vocês. Eu falei que tinha todas as informações. Não tem sentido, não, pô. Não sabe quem é que participa, quem é que. Não é só isso, não. Não é questão de participar, não, Pedro. Rapaz, é maracutaia mesmo, rapaz. Não é questão de participar, não, aí. Acho que não é muito mais a fundo. Gabriel Silva. E claro que eu vou deixar tudo assim solto para as pessoas ficarem com medo mesmo. Gabriel Carvalho, Gabriel Carvalho e Gabriel Santos não vieram, né? Deixa eu ver, João Gabriel não veio também. Pedro Henrique não veio, né? Pronto. Então, gente, vou botar falta nessas 3 pessoas queridas. Essas 4, né? E fechar. Povo, muito obrigado. A gente vai encerrar agora a aula. Eu converso. Fica colo. O quê? Conversa. Conversa. Você esqueceu lá. Nossa. Ô, não, o tempo acabou, cara. O tempo da aula acabou. Se desse, a gente continuava ela. Tem 1 minuto, tem 58 segundos. Ah, mas não dá nem pra puxar o Tem assunto. 50 e... Eu acho o seguinte, eu acho que o que a gente tem que fazer, assim, vou finalizar o ponto, porque não tem como a gente conversar mais sobre isso. Cara, é refletir sempre, sabe? Nunca, jamais aceite uma informação como verdadeira. Ainda mais vocês são os filhos da geração fake news. Certo? A geração que a notícia... Pra você tem que ver a notícia, você tem que ver se ela é falsa ou se ela não é. Porque o que tá saindo de notícia falsa... E sai de notícia falsa intencionalmente, negão. Ave Maria, tá tenso demais. Tô dizendo que Matheus é o baiano, tá vendo fake news. Eu sou baiano, cara. Sou baiano. Quer ver, ó? Oxe. Tá vendo? Só baiano consegue falar oxe do jeito certo. Certo, Boa. então, mano. Vai lá. Então é o seguinte. Eu super acho que vocês têm que pensar desse jeito, sabe? Vocês têm que avaliar e não aceitar qualquer informação, sabe? Reflitam bastante. Inclusive, vou até indicar um podcast que eu sei que vocês gostam, um podcast do Flow. Vocês já ouviram falar? Vocês gostam desse podcast, né? Muito mal, amo. Tá, cara, então. Monark. Monark é muito viagem, pô. Dá pra saber claramente. Ele Ele é muito viagem, coitado dele. Mas assim, teve um podcast que eu achei até engraçado, né? Vocês não ouviram falar do cantor do Detonautas, né? Acho que eu já falei pra vocês sobre ele, Tico Santa Cruz. Ele fez uma entrevista nesse podcast e ele foi um cara muito mente aberta, assim, sabe? Ele é um ser político, ele milita muito politicamente. Mas quando você para pra ver o que ele falou na entrevista, é uma reflexão que você tem que levar pra vida, velho, sabe? Você, quando a gente cresce, a gente amadurece, a gente vai melhorando as ideias. Então, eu acho que essas ideias podem servir pra vocês também. Dá uma olhadinha lá no podcast depois a gente conversa quem assistiu. Ah, professor, assistiu o podcast. É gente, muita gente boa que vai participar. O Tico Santa Cruz, eu gosto dele. Quer dizer... bem interessante, foi também o do Vitor Metaforando, o podcast do Vitor. Como é que é? Foi o podcast do Vitor Metaforando. Foi legal? Foi? Não assisti esse, não. Achei bem interessante, assim. Esse que eu tô falando do Tico é porque ele traz esse papo que a gente tá tendo aqui, sabe? De preconceito, de estreitamento, de ou tá certo ou tá errado, sabe? Essas paradas mais extremistas, assim, você é coxinha, você é petralha, você é bom, você é ruim, você é comunista, você é capitalista, essas coisinhas assim que são meio esdrúxulas, sabe? São meio sem sentido. Comunismo com toda interrogação. Cara, sabe? Então dá uma ideia lá, porque ele traz na verdade, ele traz o diálogo. Ele fala da política, mas ele traz o diálogo sobre esses aspectos, assim, de você estar nos extremos. Mas só que existem tantas pessoas no meio desse espectro que não dá pra você se limitar ao extremo. É muito legal o diálogo. Valeu? Gente, tchau. Até um prazerzão. Beijo. Tchau, Matheus.